noite, pessoal. Aqui nós estamos de novo, não é? Para mais uma palestrinha, mais uma conversa, um bate-papo, né? E o nosso tema de hoje ficou um pouco aberto e aí eu resolvi falar sobre a matemática divina, tá? E aí agora a gente vai ir conversando um pouquinho sobre isso, mas primeiro nós vamos fazer a nossa oração, tá? Vou pedir que todos fechem um pouquinho os olhos, se concentrem no nosso querido e amado Mestre Jesus e que ele possa nos inspirar, possa nos abençoar com a sua luz, com os seus ensinamentos, que possamos estar nós abertos para receber essas bênçãos, trazendo para a nossa vida um pouco mais de entendimento, de compreensão e conseguindo, através dos estudos de Jesus, dos seus ensinamentos, transformar a nossa vida em uma vida de mais luz, de mais paz, de mais harmonia e equilíbrio. Que a paz possa estar com todos nós, possa abençoar a todas as criaturas. E te agradecemos, Jesus, mais uma vez pela oportunidade desses momentos. Que assim seja. Bom, então hoje nós vamos iniciar a nossa palestra lendo um texto de um psiquiatra, tá? E que aparentemente não tem nada a ver assim com o espiritismo, etc., mas eu acho que depois a gente vai alinhavar e vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender o porquê, tá? E o texto desse psiquiatra é o Dr. Carlos Rechtauer, não sei bem, é um nome alemão, não sei falar direito, né? Ele fala exatamente porque no consultório dele ele começa a ver muitas crianças tendo muitos problemas e com problemas até de suicídio e de desrespeito, não se achando, né, perdidas no mundo. E ele começa a se dar conta que isso tinha muito a ver com a atitude, vamos dizer assim, mais liberal que a gente tem tido hoje na nossa educação, né? De achar que não pode dizer não, não pode frustrar, e aí não se dá conta de que também, não tendo esses limites, a pessoa fica meio perdida, ela não sabe até onde ela pode ir ou não, né? E aí então ele dá um texto para os alunos dele e pede para que eles leiam junto com seus pais. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas o título do texto é Os Pais Maus, né? E aí ele começa falando como se a mãe ou o pai estivesse falando para o filho e dizendo, né, que quando os filhos forem suficientemente crescidos e amadurecidos, eles vão compreender a lógica e os motivos de ser uma mãe má ou um pai mau, né? E ela começa dizendo, a mãe ou o pai, eu amei tanto vocês que eu tive a coragem para dizer os nãos que vocês precisavam. Eu tive a coragem de dizer a que horas vocês precisavam voltar para casa e de saber com quem vocês estavam saindo, o que vocês estavam fazendo. E muitas vezes para vocês isso ficou parecendo um controle, mas eu amei tanto que eu via além do amor, eu via a necessidade de ensiná-los, né, a seguir adiante na vida de vocês. Eu via a necessidade de muitas vezes, quando vocês praticavam alguma ação ruim, mesmo que meu coração tivesse partido, de dar o castigo que fosse necessário, ou de dizer o não, ou de ter aquela conversa difícil que era, vamos fazer vocês entenderem que aquelas atitudes não estavam certas, fazer com que vocês muitas vezes pedissem desculpas, não é? Quando vocês tinham agido de uma forma errada com outras pessoas, mesmo que vocês achassem que não haveria necessidade de fazer isso, né? Eu amei o suficiente para ser uma mãe ou um pai mau, não é? E aí um amiguinho pergunta para ele, mas a tua mãe ou o teu pai foram muito maus? E aí o filho, já crescido,
né, já tendo também os seus filhos, responde para o outro: sim, minha mãe e meu pai foram muito maus, né? Nós tínhamos que comer cereais quando as outras crianças estavam comendo balas. Nós tínhamos que tomar sucos quando os outros estavam tomando refrigerantes. A minha mãe não deixava a gente comer em qualquer lugar. Ela fazia questão que todos se reunissem na sala de jantar para comerem juntos, né? Ela insistia que a gente não podia ficar todo o tempo no celular. Ela insistia que nós precisávamos estudar, que nós precisávamos nos esforçar para nos tornarmos homens de bem. Ela insistia que nós precisávamos ter consciência moral das coisas, precisávamos pensar sobre o que nós estávamos fazendo e nos responsabilizar pelos nossos atos, né? Insistia realmente que nós disséssemos tudo que a gente tinha feito e mesmo aquilo que, vamos dizer assim, poderia nos envergonhar, porque ela achava que ela tinha que nos conhecer para poder nos ajudar, né? Ela nos fazia arrumar a mesa, arrumar a bagunça dos nossos quartos, esvaziar o lixo, mesmo quando a gente achava que isso era uma crueldade que ela estava fazendo, né? Insistia que nós disséssemos sempre a verdade. E quando nós éramos adolescentes, parecia que ela lia os nossos pensamentos. Ela era realmente muito chata. Ele era realmente muito chato, né? Sempre procurou conhecer todos à nossa volta. E enquanto os nossos amigos iam para as festas aos 12 anos, nós nunca pudemos fazer isso antes dos 16. E mesmo nesta época, ela fazia questão de nos levar e nos buscar. Ou, se fôssemos com alguns amigos, de nos esperar para saber como tinha sido a festa. Que era exatamente para nós sabermos que ela sempre estaria ali para nos receber. Sim, nós tivemos uma mãe ou um pai muito mau. E o dia que os meus filhos crescerem ou estiverem aqui, não é? Que tiver filhos, eu vou fazer a mesma coisa com os meus filhos. Também vou ser um pai ou uma mãe mau. E fica aí a dica, né? A gente precisa entender essa questão e precisa compreender que isso nós não temos que fazer só com relação aos nossos filhos, nós temos que fazer em relação aos nossos atos. Nós temos que ser, vamos dizer assim, pais e mães de nós mesmos e temos que procurar ver o que nós estamos fazendo na nossa caminhada, não é? Para, se for necessário, conseguir corrigir o rumo das coisas, né? Mas no fundo a historinha foi para que a gente possa compreender um pouquinho melhor esse nosso pai, né? Esse nosso pai maior, Deus. Porque muitas vezes as pessoas questionam: ah, mas se Deus é tão bondoso, tão amoroso, como é que ele permite que aconteça tantas coisas erradas no mundo? Como é que ele permite que as pessoas sofram? Como é que ele permite que haja guerras, que haja desastres, que hajam coisas tão ruins acontecendo, né? Assassinatos, sei lá, tantas coisas assim. E aí a gente, lembrando dessa historinha, e como Deus é o pai mais perfeito que pode existir, não é? É exatamente ele procurando nos dar a oportunidade para que nós possamos aprender a conquistar o nosso espaço, aprender a ver como nos conduzir na vida e principalmente aprender a evoluir, a crescer, a nos transformarmos em pessoas de bem, não é? É por isso. E as coisas ruins que acontecem não é ele que determina que seja, não é? Isso são escolhas humanas. Mas como nada se perde, tudo se transforma, as ações ruins que os humanos escolhem fazer, ele permite para que haja
amadurecimento, um aprendizado em cima daquilo ali, e a pessoa possa então, dentro, quando já tiver com um pouquinho mais de consciência desenvolvida, compreender e transformar e transmutar aquilo tudo, tá? Então, assim, falando isso, a gente vai começar aqui a pensar um pouquinho juntos sobre algumas situações, tá? Quando eu estava para fazer a palestra, eu não estava conseguindo muito encontrar um tema. Eu estava pensando, isso eu já falei, não, aquilo, mas vou falar sobre bem-aventurados os aflitos. Puxa vida, mas será que só aflição, né? Deus é amor, tá? Tem a parte da aflição, mas Ele nos dá sempre, são oportunidades, né? E eu estava pensando sobre isso, aí dormi um dia e acordei no dia seguinte com umas ideias meio doidas na minha cabeça, mas eu vou partilhá-las aqui com vocês e assim, para que a gente possa refletir um pouquinho em cima disso, né? A ideia com que eu acordei foi exatamente isso, que as leis de Deus, as leis divinas, que são leis de amor, que são leis imutáveis, ou seja, nunca se modificam, não é? Elas são como se fossem leis matemáticas. Por isso a matemática divina, né? Porque a matemática, ela não se modifica. A matemática sempre tem a mesma lei e não tem contra-regra, né? 1 mais 1 vai ser sempre 2, 2 mais 2 vai ser sempre 3, não é? Agora, ela evolui dentro do seu aprendizado. Quando nós começamos, a gente começa a aprender o 1 mais 1 e vai levar um bom tempo nisso. Vai aprender a tabuada, primeiro a tabuada de somar, né? Depois a tabuada de subtrair, depois a tabuada de multiplicar e dividir. Isso é o básico, né? Depois a gente vai evoluindo para as frações, vai evoluindo para aquelas frases matemáticas, né? Que vai precisar desenvolver os problemas matemáticos para chegar a uma solução. E às vezes a gente usa 2, 3 folhas, né? Lembrando dos ensinamentos de matemática, para fazer uma questãozinha, para desenvolver um probleminha. Aí depois nós chegamos na fórmula de Bhaskara, né? Depois vai evoluindo e a maioria de nós para ali numa coisa que é até ainda um pouco básica, né? Mas tem aqueles que se aprofundam e vão desenvolvendo essa matemática num nível muito profundo. E a matemática, quando a gente vê, ela é o que molda todas as ciências na realidade, né? E então as leis de Deus, as leis divinas, as leis morais, essas leis que não se modificam, elas são assim como a matemática. Nós começamos lá, bem nos instintos, né? Nos instintos a gente começa ali a soma de 1 mais 1. Depois nós vamos evoluindo, vamos nos desenvolvendo e vamos criando a capacidade de compreender a tabuada, de evoluir, né? De chegarmos à tabuada do 9. E aí temos então o domínio disso. Mas, como na evolução, né, a gente poderia só somar, mas acontece que nós, ainda dentro das nossas dificuldades, precisamos aprender a diminuir. Por quê? Porque nós buscamos situações que não são boas, que não são interessantes para nós mesmos, não é? Dentro do nosso desenvolvimento, tomamos atitudes, fazemos escolhas que não são as melhores. E com isso, o que a gente vai fazendo? A gente vai diminuindo, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de podermos primeiro somar bastante, para depois, quando a gente começa a ir diminuindo, a gente não perder tanto, né? Ou seja, Ele nos dá a oportunidade de, antes de nos cobrar, entre aspas, porque Deus não cobra nada,
mas a nossa consciência é que nos pede contas, né? Ele nos dá a oportunidade de que a gente possa primeiro somar, para aí quando for diminuindo as nossas dívidas, as nossas coisas, a gente não ficar devendo, né? E mesmo quando nós ficamos devendo, ele nos dá a oportunidade de deixar assim como está, estacionar, vamos dizer ali, um pouquinho naquele ponto, até que a gente tenha condições de seguir adiante e de voltar a somar, não é? Muitas vezes a gente também divide, mas nós temos que aprender a dividir não coisas ruins, nós temos que aprender a dividir amor, temos que aprender a dividir solidariedade, temos que aprender a dividir sorrisos, abraços, né? Porque essa divisão é uma divisão que soma, é uma divisão que transforma, é uma divisão que faz com que as pessoas cresçam, né? Para chegar no ponto da multiplicação. Multiplicar, vamos dizer assim, todas as coisas boas que se aprende, todas as coisas boas que se tem, multiplicar as nossas ações no bem, multiplicar as oportunidades que a gente pode oferecer aos outros para que eles também cresçam, né? Estar atento para o que nós temos no nosso momento de vida para que nós possamos também crescer e evoluir, né? As leis divinas, as leis da natureza, elas, vamos dizer assim, são totalmente certas. Elas não se modificam exatamente por isso, porque elas não têm contrarregras. Mas nós, humanos, né, e aí foi a segunda parte do que me veio, agimos como linguagem, né? Nós escolhemos agir como se fosse linguagem. A linguagem, ela é diferente, a língua ela é diferente de lugar para lugar, de país para país, e muitas vezes a gente não consegue se compreender exatamente porque não fala a mesma língua. E mesmo quando fala a mesma língua, às vezes tem as gírias, né? E aí as pessoas não conseguem se entender. Então, o que nós precisamos aprender? Precisamos aprender como humanos, né, a ver, aprender outras línguas para que a gente possa se entender. E segundo, né, a linguagem ela tem assim uma regra e 20 contra-regras, não é? O português e as línguas em geral. Então, assim, o que a gente precisa aprender? Quais são as regras, né? E aí, assim, ó, tentar fazer com que as contra-regras sejam compreendidas para que a gente não caia em desacertos dentro daquilo ali, né? Mas que nós possamos ver nessas contra-regras a forma, vamos dizer assim, não de nos desviar da caminhada, mas de entender que podem existir outras formas, né? E aprender então a nos moldar a essas outras formas, a essas outras maneiras de buscar as coisas, né? Deus ele está sempre, sempre, sempre conversando com a gente, né? Ele fala conosco através das coisas da natureza, muitas vezes, a beleza das flores, né? Que crescem, oferecem o perfume, oferecem a beleza mesmo, oferecem a saúde, porque quantas delas trazem medicamentos, né, até para o corpo físico. E aí, assim, ela se doa sempre, né? As flores são um grande presente que nós recebemos para nos ensinar sobre amor incondicional, porque ela é doação, né? A água, olha que coisa maravilhosa, a água é receptiva às coisas que estão à volta dela. Então, quantas coisas ela ajuda, vamos dizer assim, a limpar até de miasmas, né? Quanto mais não seja, além do nosso corpo físico, né? Que ela ajuda a tirar
a sujeira do nosso corpo físico, ela ajuda a tirar também a sujeira da nossa alma, ou seja, esses miasmas, né? E ela é transformadora, porque através dela a gente consegue sustentar a nossa vida, né? Então, olha aí, ó, é a natureza nos mostrando o como nós podemos fazer. Mas a água, para ela sair lá das profundezas da terra, ela tem que romper a rocha, né? Então ela também tem um esforço grande naquilo que ela está fazendo. E isso aí vem nos mostrar que nós precisamos fazer os nossos esforços nesse caminho de crescimento e de progresso, né? A matemática normalmente é vista pelas pessoas como uma coisa muito difícil. Se nós compararmos, né, é exatamente por isso, porque a gente tem que se esforçar mais para compreendê-la, se esforçar mais para conseguir fazer com que ela tenha um sentido, não é? E na vida também não é assim, para que a gente possa aprender essas leis divinas, não é fácil. Deveria ser, porque está dentro de nós já, né? Todos nós temos na nossa consciência, no nosso ser, essa luz e o divino. Mas exatamente como a gente se desvia um pouco, e pela oportunidade que nos é dada de que nós possamos ter o direito de dizer, não, eu aprendi, né? Não me foi dado, eu aprendi. Nós tenhamos esse valor, né? Nós vamos precisar, então, nos esforçar nessa caminhada, nesse aprendizado. Começamos pelo simples, mas necessitamos ter a coragem de seguir adiante para chegar na matemática profunda da vida, não é? Que é a compreensão das leis de amor, que é uma coisa muito simples, mas que nós complicamos tanto, né? E que nos perdemos dela. E então nós precisamos resgatar essa lei de amor, essa lei de fraternidade, né, para os outros e também para nós mesmos. Porque já foi dito, né? Faz ao próximo, ama ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que aprender a nos amar, nós temos que aprender a compreender a nós mesmos, a ver em que ponto nós estamos desse nosso desenvolvimento, para que a gente possa aperfeiçoar melhor as nossas fórmulas, né? E tirá-las da função de problema e de dificuldade matemática para transformá-las em aprendizado, crescimento e progresso, né? Tudo a gente vê que é evolução, né? Lá no tempo de Moisés, as leis eram as leis de justiça, porque a gente ainda estava num momento bem mais primário das coisas, né? Bem ainda mais próximos dos instintos. Então, nós necessitávamos compreender o que era justiça, para conseguir frear já algumas coisas que eram só do instinto. Já quando Jesus veio, ele veio nos ensinar sobre amor, né? Jesus trouxe em todos os seus ensinamentos o amor. E não só pregou isso, ele exemplificou isso. E o amor dele por nós foi tanto, mas tanto, que ele levou, dizem, 1000 anos tentando diminuir, né, a sua luz para conseguir encarnar aqui nesse planeta e poder nos trazer esses conhecimentos e essa possibilidade de que nós seguíssemos um caminho mais seguro, né? E aí, assim, através, depois de Kardec, né, em cima da codificação, da terceira revelação, aí o que nós aprendemos? Que amor, ele é ação. Amor sem ação não existe. E é isso que nós precisamos ter muita consciência, de começar a colocar na nossa vida, né, esta ação, este fazer. Que bom que a gente já tem o conhecimento, né? Que bom que a gente já aprendeu sobre essas coisas.
mas tudo isso é morto se nós não colocarmos na ação. Então nós precisamos realmente procurar nos envolver com o colocar em prática as leis de Jesus, ou seja, as leis de amor, não é? O Centro Espírita nos ajuda muito com relação a isso. Nos dá a oportunidade de nós estarmos nos vários trabalhos que ele desenvolve, né? Nos trabalhos da sopa, nos trabalhos da ajuda lá aos mais necessitados, né? Através do rancho, através de palestras, porque necessitado não é só aquele que necessita no corpo. Muitas vezes o necessitado maior é aquele que necessita no espírito, né? Precisa do remédio espiritual para se sentir mais forte, com coragem de buscar um novo caminho, né? A oportunidade de trabalharmos nos grupos de desobsessão, né? Nos grupos da palestra, nos grupos do passe. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Mas então é necessário, como já diz o lema da nossa casa, né? Seja da casa, não apenas esteja na casa, né? Ou seja, vamos buscar nos envolver realmente nas situações. Estamos vivendo um momento ímpar neste nosso planeta, né? Mas tudo isso eu acho que serviu e serve para que a gente tenha tempo para refletir, para que depois as nossas ações possam ser mais conscientes na nossa vida e que aí então a gente possa sair da inércia, possa sair do estar só vendo ou só criticando e possa começar a agir, possa ter ação então no bem, né? Tem uma historinha, como é preciso a gente aprender a conhecer as coisas, né? Para a gente sair do misticismo, sair do medo pelo medo, né? Tem uma historinha meio macabra até, mas que conta assim que num hospital tinha um quarto, que era o quarto número 13. Todas as pessoas que entravam para aquele quarto, doentes, né? Era um quarto de UTI, entravam para lá, as pessoas não saíam com vida de lá. Ninguém queria mais entrar naquele quarto 13 porque sabia que estava condenado se entrasse ali, né? E aí as pessoas começaram a criar uma série de misticismo realmente em cima daquilo. Ah, deve ser porque é o número 13. Ah, não, deve ter alguma alma penada lá dentro. Ah, deve ter alguma coisa, uma energia muito ruim. Até que um dia alguém se preocupou em começar a estudar o que acontecia, a aprender, a tentar ver o que acontecia naquele quarto para que houvesse sempre esse desfecho. E aí descobriu uma coisa muito simples, que a faxineira, na hora que ia fazer a limpeza, como ela precisava de uma tomada para ligar o aspirador, ela desligava os aparelhos da UTI. E aí, claro, não é? As pessoas faleciam. Então, olha, muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? A gente não se dá conta do maior que está ali, né? A gente pensa só no aspirador de pó que a gente quer ligar, ou seja, só naquela coisa pequenininha que está ali na nossa frente. E esquece que existe ali aquela vida que depende daquela energia, né? Então, entramos muitas vezes no misticismo em vez de procurar estudar, porque Jesus disse não existem milagres, não é? Tudo tem uma explicação, só que nós achamos sempre muito mais fácil deixar na conta do milagre, né? Deixar na conta do fantástico. Precisamos começar a estudar as coisas com muita consciência do que nós estamos fazendo. Assumir a matemática da vida, né? Para que ela possa se transformar numa matemática divina, ou seja, que nos leve a realmente praticar as leis morais e as leis de amor, né? Gente, tinha bastante coisa aqui ainda para a gente conversar, mas o tempo passa muito rápido. Eu vou
pedir desculpas, mas vou assim deixar para que vocês pensem, para que a gente possa, vamos dizer assim, refletir um pouquinho sobre essas palavrinhas aqui, né? Sobre essas coisinhas que foram ditas e possamos compreender cada vez mais o quanto o nosso Pai maior é amor, o quanto Ele nos ama realmente, para ter a coragem de botar as dificuldades na nossa frente, para ter a coragem de nos trazer desafios para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer e para que a gente possa se transformar em seres fortes de uma forma muito consciente, não a força física, mas a força espiritual que nós necessitamos para seguir nesse nosso caminho de aprendizado, de progresso, tá? Vou agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, agradecer por toda a proteção que nós aqui tivemos, agradecer por esse imenso amor que nós recebemos a cada dia, mesmo que nós não percebamos, e que pela tua misericórdia, Senhor, nós possamos nos tornar mais comprometidos diante de nós mesmos, na nossa caminhada, no nosso caminho de evolução e de progresso, e que possamos lembrar sempre de que não estamos sós e de que aonde um tiver um sofrimento ou uma dor, isso vai se refletir também no todo. Possamos então ter a vontade do melhor para todos, que dentro das orações nós possamos incluir o pensamento de luz para todas as criaturas e para o nosso planeta, e que o teu amor, envolvendo a todos, envolvendo a este planeta, possa nos auxiliar a nos conduzir a um mundo de regeneração que está destinado a este planeta. Que a tua paz e a tua luz envolva todas as criaturas, que o remédio do teu amor possa chegar a todos aqueles que dele estejam necessitando. E muito obrigado por todas as oportunidades que tu tens nos concedido. Que assim seja. Que o amor do Pai possa estar conosco hoje e sempre, então, não é? E até uma próxima oportunidade. Boa noite.